Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimeiros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E hoje o nosso assunto é fragrâncias que duram. Inovações e ingredientes-chave para perfumes de alta performance. As fragrâncias têm o poder de despertar emoções, evocar memórias e até definir uma presença pessoal. No entanto, a durabilidade de um perfume é fundamental para garantir a sua essência, que a sua essência permaneça envolvente ao longo do dia. O tema fragrâncias que duram, inovações e ingredientes-chave para perfumes de alta performance explora os avanços tecnológicos e os ingredientes estratégicos que prolongam a fixação das fragrâncias, desde a química das notas de fundo até o uso de novas tecnologias, como a nanotecnologia, que prometem, uma liberação gradual e duradoura. Hoje nós temos o prazer de receber Maurício Sela, farmacêutico industrial formado pela USP de Ribeirão Preto, pós-graduação tanto na área técnica pela Unicamp, ITA, USP e outras, como na área de gestão, também pela Unicamp, FAAP, USP e também outras entidades. Com experiência em cargos técnicos e de liderança na área de P&D em empresas multinacionais. Atualmente é diretor regional de inovação e tecnologia da Givaudan, não sei se eu falei o nome correto, com atuação em toda a América Latina. Com sua vasta experiência no setor, Maurício trará contribuições valiosas sobre como a ciência, a arte e inovação se une para criar perfumes de alta performance que permanecem na pele e na memória. Prepare-se para uma jornada olfativa repleta de descobertas com essa entrevista de hoje. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós, meu querido amigo Maurício. Nelson, muito obrigado aí pelo convite. Realmente esse é um tema que mobiliza muito as pessoas, que é a questão das fragrâncias, e acho que um tema ainda mais específico, que é a questão da duração de fragrâncias, que é tão próprio, especialmente aqui na América Latina e ainda mais especialmente no Brasil. Uma satisfação estar aqui com você para conversarmos sobre esse importante assunto. Muito obrigado, Maurício. Obrigado por achar um tempinho aí nessa sua agenda que nós sabemos que é tão atribulada, com tantos afazeres que você tem aí numa empresa tão importante como a Givaudan aqui para o nosso país. Maurício, vamos começar o nosso bate-papo aqui e com a essência desse tema, eu gostaria que você definisse a durabilidade de uma fragrância. Então, Nelson, antes da gente definir durabilidade, acho que é muito importante nós caracterizarmos o que é uma fragrância. Então, do ponto de vista químico, a fragrância é uma mistura de substâncias orgânicas voláteis que tem essa capacidade de estimular o nosso receptor olfativo e nos causar aí uma percepção, né? Claro, fragrância ela tem que ser agradável, caso contrário seria um mau odor. Então, o que é importante a gente entender? Como se trata de uma mistura de substâncias orgânicas, essas substâncias orgânicas são voláteis. Portanto,
quando você mede a intensidade de uma fragrância em função do tempo, claramente você tem uma queda muito intensa dessa fragrância, que é quase logarítmica. Então você tem, isso acho que na experiência das pessoas do dia a dia é muito claro, quando você aplica uma fragrância na pele, no primeiro momento você tem uma intensidade bastante grande, mas com o Uhum. passar do tempo você percebe que essa intensidade vai diminuindo, e isso é a própria característica da fragrância, que são misturas de componentes voláteis. Existem diferentes maneiras de nós medirmos essa durabilidade, né, essa intensidade da fragrância. Uma medição mais técnica, usualmente se utilizam duas técnicas, uma com o uso de sensorial, de painel sensorial treinado, onde se mede a percepção de intensidade da fragrância em função do tempo. Então, para isso, nós utilizamos pessoas que são selecionadas, treinadas e validadas para essa atividade, ou, eventualmente, com o uso de ferramentas, por exemplo, analíticas, como o Headspace, onde se captura, em função do tempo, a quantidade de voláteis que estão no Headspace, ou seja, no estado de vapor, e com isso se caracteriza não só a quantidade, quanto a própria qualidade, né, dos componentes que estão presentes no ambiente. Mas, além dessa mensuração técnica, existe uma percepção. Os consumidores, muitas vezes, acabam tendo uma percepção que não é a mesma da técnica, porque traz outros elementos, né, de agradabilidade do produto, de imagem de marca do produto, do produtor. Então, aí já é um outro tema, né. Muitas vezes você pode ter uma fragrância tecnicamente muito intensa, mas quando ela é colocada em determinadas condições, em determinados produtos, ela é percebida como não muito intensa. Então, é essa complexidade que, nós de casas de fragrância, que trabalhamos no desenvolvimento de fragrâncias, e as empresas de consumo têm, de encontrar, essa percepção do consumidor de uma fragrância que seja efetivamente duradoura, mas para isso é necessário todo um trabalho técnico de desenvolvimento para se chegar a esse produto, e que nós vamos desenvolver durante a nossa conversa de hoje. Legal, eu vou pegar esse gancho que você falou aí, dessas técnicas que existem para fazer esse prolongamento. Quais são os principais ingredientes que prolongam a fixação de uma fragrância, Maurício? Então, vamos lá, Nelson, acho que tem assim, como eu havia comentado, como é uma mistura de componentes químicos, e esses componentes químicos são voláteis, todos eles possuem diferentes volatilidades. Tá. Portanto, nós temos ingredientes que são extremamente voláteis, outros que são medianamente voláteis, e ainda outros que são muito pouco voláteis. E é isso que a gente caracteriza as fragrâncias como dizendo, como nota de topo, que são aquelas notas mais frescas, normalmente cítricas, aldeídicas, as notas de corpo, as florais em geral, e as notas de fundo, os musks, as madeiras, que são as menos voláteis. Portanto, você consegue fazer com que essa mistura, ela tenha uma duração prolongada, com a maior quantidade de materiais menos voláteis. No passado, ou ainda hoje, se fala muito dos fixadores, né, Nelson? Então, Hum. basicamente, fixadores, no passado se utilizava um musk, uma matéria-prima pesada, que fazia com que essa mistura ela tivesse menor volatilidade, portanto você prolonga essa percepção de durabilidade de produto. Então, basicamente, é físico-química, onde você trabalha com mistura de componentes voláteis. Esse é só um aspecto, existem outros detalhes, como o próprio impacto do material, existem materiais que possuem mais impacto e menos impacto. Se vocês observarem aqui atrás de mim, existe uma tabela, acho que vocês não conseguem ver em muitos detalhes, mas é uma tabela com uma série de componentes químicos, mostrando a intensidade deles em função da volatilidade.
Então, isso mostra claramente os ingredientes que são mais voláteis, menos voláteis, e os que têm um maior impacto ou menor impacto em cada uma dessas áreas. O Maurício, uma pergunta de leigo. Pelo que você disse aí, existem os perfumes cítricos, né, que são os mais voláteis, e os amadeirados, os mais notas de fundo. Exato. Então, as notas de fundo, vamos supor que você não tivesse o musk que você coloca, que são os fixadores. Naturalmente, eles seriam os mais duradouros? Exato, porque, Nelson, imagina assim, eu gosto de usar uma imagem para explicar como é que funciona a questão da fragrância. Imagine uma corrida, né, você vai ter, sei lá, uma São Silvestre, onde você vai ter aí vários corredores, e esses corredores, digamos, são as moléculas presentes da fragrância. O que acontece é que, quando você tem uma corrida como essa, se você observa, eles colocam os profissionais na frente e os amadores atrás, e quando dá largada, os profissionais saem correndo rapidamente. Agora, então isso significa que esses profissionais seriam essas moléculas voláteis. Agora, vamos imaginar a seguinte situação: você colocar esses profissionais no meio daquela massa de gente que está lá, que seriam as outras moléculas, porque elas interagem entre elas, portanto, elas são variáveis dependentes, e dá largada. Por mais rápido que seja o corredor profissional, no caso as moléculas voláteis, quando ele está naquela massa, com pessoas lentas, uns caminhando, outros passeando, outros tentando correr, ele não consegue ter a mesma velocidade que ele teria se ele saísse no pelotão da frente independente. Portanto, é isso que acontece numa fragrância. Então, quando você tem esses moléculas mais voláteis, você coloca num ambiente onde você tem moléculas menos voláteis, essa velocidade de passagem do estado líquido para o estado de vapor é diminuído. Portanto, você faz com que essa mistura ela se prolongue em função do tempo. Então, aí é todo um trabalho que é feito do ponto de vista físico-químico. É claro que depois também tem o próprio impacto dessa molécula no receptor olfativo, e aí depende de cada molécula. Existem moléculas que têm mais impacto, outras que têm menos impacto, e é tudo isso que é trabalhado para se buscar um produto com uma durabilidade aumentada. Legal. Maurício, como que as moléculas de base influenciam na longevidade de um perfume? Exatamente isso que eu te expliquei. Então, se a gente tem essas moléculas muito voláteis e você coloca mais da corrida, né, dos corredores profissionais, e você aumenta a quantidade de amadores, de pessoas que estão ali com uma velocidade muito menor, ele tem muito mais dificuldade de se desvencilhar disso. Blocar, Então, né? é esse trabalho que é feito, entre outros, né, mas esse é um trabalho importante que é feito buscando incrementar essa longevidade, pelo menos do ponto de vista físico-químico, além das características individuais de cada molécula, porque existem moléculas que têm o que a gente chama de odor value, né, basicamente elas têm um impacto olfativo, então cada molécula tem um impacto olfativo distinto. Algumas moléculas têm impacto olfativo muito grande, outras um pouco mais baixo. Então, nessa corrida, nesse jogo que é feito, né, que o perfumista faz, é que se busca aí esse equilíbrio. Claro, além de outras condições, eu estou falando mais do ponto de vista de uma colônia fina, de um fine fragrance, mas um produto, por exemplo, como, não sei, um amaciante, onde que é um produto que a gente chama de wash-off, né, que ele é lavado, então parte da fragrância, ela se perde. Então, um outro aspecto muito importante é a capacidade de partição, né, dessa molécula no tecido. Então, o quanto que ela consegue se depositar nesse tecido e não ser perdida no processo de lavagem. Então, existem várias, para cada tipo de categoria de formulação de produto, que nós chamamos de base, né, a gente precisa fazer o uso dos componentes corretos, numa proporção correta, para tentar incrementar essa durabilidade da fragrância.
Maurício, e quanto aos óleos essenciais, de que forma a concentração de óleos essenciais impacta a duração de uma fragrância? Nelson, olha, acho que depende muito da própria característica do óleo essencial. Por exemplo, se a gente usa um óleo essencial, por exemplo, de cítricos, de laranja, que tem uma grande quantidade de limoneno, que é um material muito volátil, então você tem aí esse óleo, ele vai ter uma volatilidade bastante grande. Mas se você, por exemplo, utiliza um óleo de cedro, você vai ter uma durabilidade aumentada, porque ele tem mais notas de fundos, moléculas mais pesadas. Então, também funciona esse conceito do perfil olfativo, porque se a gente é, considerar um óleo essencial, ele é quase que uma fragrância, um acorde, porque todo óleo essencial ele é uma mistura de componentes voláteis, né? Ele é quase que uma fragrância. Se você pega, por exemplo, um óleo essencial natural de rosa, ele é quase que uma colônia, né? Você cheira assim, ele tem uma complexidade, tem uma riqueza do ponto de vista olfativo, né? Que você poderia até considerar uma fragrância. Então, depende muito da composição do óleo para trazer essa durabilidade. Claro que os óleos que são mais amadeirados, patchouli, eles têm essa capacidade de aumentar essa percepção de lasting, porque tem mais notas de fundo, enquanto, por exemplo, óleos cítricos, eles já são mais notas de topo e os óleos aromáticos florais acabam tendo aí ficando como notas de corpo, né? Então, de novo, é o mesmo conceito que a gente tinha comentado dos ingredientes das fragrâncias. Maurício, a fragrância difere ao aplicar em peles diferentes? Por exemplo, passa um perfume em você, ela dura mais do que passar em mim? Isso tem uma influência ou não? Nelson, existe sim uma influência de uma variação de pele para pele, em função, por exemplo, de gênero, enquanto o masculino tem um nível hormonal de testosterona razoavelmente estável, nas mulheres, em função do ciclo menstrual, você tem uma variação muito grande dos hormônios durante o mês. Então, nós já fizemos estudos, né, para verificar o impacto do período menstrual da mulher, que são 4 períodos, e checar o quanto isso impacta no desempenho da fragrância na pele, porque você tem variações importantes, como umidade, temperatura. Então, isso pode variar de indivíduo para indivíduo. Não é algo trivial e não existe uma regra muito clara, mas é muito claro porque nós temos painel treinado aqui, né, na Givaudan, e muitas vezes nós conduzimos testes em pele, em corpos de prova, né? Então nós temos 2, 3 pessoas de corpos de prova, onde as pessoas, os painelistas avaliam a intensidade da fragrância em função do tempo. E dependendo do corpo de prova, você percebe claramente que tem fragrâncias que têm mais intensidade, um desempenho aumentado versus outras. Então, enfim, não é trivial e não existe uma regra fácil para se caracterizar isso, mas com certeza existe sim essa variação. Deve haver. Tá. Maurício, a tecnologia tem desempenhado um papel importante na criação de fragrâncias mais duradouras. Você pode nos contar um pouco mais sobre essas inovações? Nelson, acho que assim, para esse tema, eu diria que existem 3 grandes áreas que a tecnologia trabalha
não são as únicas, mas são talvez as principais para aumentar a intensidade de fragrância. Primeiro é no desenvolvimento de novas moléculas. A Givaudan e os nossos concorrentes trabalham no desenvolvimento de novas moléculas que são exclusivas, patenteadas, e cada vez que se trabalha no desenvolvimento de um novo ingrediente, se busca claramente que esse componente seja mais potente. Tá. Isso significa que, ao invés desse componente, por exemplo, ser percebido num ambiente a uma dosagem de 100 ppm, 100 partes por milhão, numa nova geração, num novo ingrediente, você tenta baixar isso, por exemplo, para 20 ppm. Ou seja, você precisa de muito menos ingrediente no estado de vapor para que se perceba esse ingrediente. Ou seja, eu estou aumentando o impacto dessa molécula. E trabalhamos fortemente no sentido de buscar cada vez mais moléculas que tenham mais impacto olfativo, né? Então, esse é uma regra fundamental no desenvolvimento de novas moléculas. Existem outras moléculas que nós chamamos de precursores, ou pró-fragrâncias, depende muito de cada ator do setor aí de fragrâncias que trabalha, mas basicamente imagina, como nós temos as moléculas são voláteis, os precursores basicamente você junta duas moléculas, idealmente duas voláteis, e você faz uma reação química, né, que você consegue juntar essas duas moléculas, e que elas são clivadas, então, por um mecanismo que pode ser por luz UV, pode ser por água, pode ser por micro-organismos, enzimas de micro-organismos, por oxigênio. Então, o que acontece? Diferentemente das matérias-primas tradicionais de perfume, que você tem uma queda muito grande em função do tempo, da intensidade desse ingrediente, em função da volatilidade, esses materiais são pouco voláteis. No entanto, quando você coloca isso numa fragrância, ele ajuda, né, como eu comentei da corrida, né, a diminuir a volatilidade, e ao mesmo tempo, ao invés desse ingrediente diminuir a intensidade, ele aumenta com o tempo, porque você tem um processo de clivagem desse material e da liberação dessas duas moléculas. Portanto, se você olha uma fragrância que possui esses precursores, né, que nós temos aqui 5 no nosso portfólio, ao invés de ele diminuir a intensidade, ele aumenta a intensidade em função do tempo. Então, essa é uma estratégia que é utilizada, a parte de tudo aquilo que eu comentei anteriormente, da mistura, da composição dos componentes, com esse tipo de material que ajuda na volatilidade. Um outro ponto importante são os moduladores de evaporação. Então, você pode trabalhar intrinsecamente na fragrância com essas volatilidades, trabalhando com diferentes volatilidades, mas também existe a alternativa para algumas categorias de produtos de trabalhar com moduladores de evaporação, ou seja, normalmente são polímeros, formadores de filme, então o que você faz com que ele, de alguma maneira, altere essa volatilidade dessa mistura para o ambiente, portanto, você consegue fazer com que se incremente essa duração de fragrância. Então, são várias estratégias, desde o ponto de vista de desenvolvimento de novos ingredientes, de precursores e de moduladores de evaporação para se aumentar esse leste. Estou falando para a categoria de fine, para outras categorias existem outras estratégias. Isso aí seriam algumas técnicas de aplicação que podem afetar a durabilidade de uma fragrância. Estaríamos falando mais ou menos sobre isso. Assim, é interessante esse tema de técnica de aplicação, porque, por exemplo, em Fine Fragrance nós temos um estudo que mostra os gestuais para aplicação de fragrância. Então, existem pessoas que fazem quase um Z, assim, outras aplicam aqui no pulso, outro no pescoço, e é muito interessante que isso depende de uma série de fatores, né? Desde aspectos culturais, desses gestuais utilizados,
mas também da própria embalagem do produto, porque você tem uma válvula, e as válvulas variam de 40 a 120 microlitros a cada pressão, então você pode aplicar mais ou menos, a própria, onde você aplica, se você aplica na pele ou se você aplica na roupa, porque tem gente que prefere aplicar na roupa para poder fazer com que esse odor possa permanecer por um tempo maior. As pessoas também trabalham muitas vezes com reaplicação durante o dia para muitas categorias, como desodorante para colônias finas, aplica de manhã, vai para o trabalho, no horário do almoço ou antes de sair, vai para a faculdade, então faz mais uma aplicação do produto para garantir que você aumente a durabilidade, e nessa nova etapa, né, do dia, você tem essa fragrância mais fresca, mais intensa. Então, aí tem um aspecto cultural muito importante, sabe, de uso. Isso passa também por outras categorias, para cada categoria tem uma série de estratégias que o próprio consumidor faz uso quando ele quer aumentar ou diminuir a quantidade de fragrância percebida, enfim, no uso final. No uso final. Ô Maurício, e o ambiente e o clima, eles influenciam na fixação de um perfume? Podem influenciar, viu, Nelson? Porque imagina, uma coisa é você trabalhar, a gente está falando de produtos que são voláteis, né? Então, imagina, você tem um produto volátil a nível do mar, ou se você está lá em, sei lá, em Quito, no Equador, que, sei lá, mais de 2.000 metros de altitude, a pressão do ar é diferente. Então, seguramente, você tem aí uma diferença de volatilização nessa situação. Outro aspecto importante é a própria temperatura, né? Uma coisa é você tá num ambiente, por exemplo, externo, a 40 graus, 35 graus, ou você estar a 8, 10 graus centígrados. Então, isso impacta seguramente na percepção e na volatilização dessa fragrância. A própria umidade do ar, você está num ambiente muito seco, um ambiente muito úmido, também você tem uma percepção diferente, até porque a sua pele está super úmida, então você aplicar, por exemplo, um fine numa pele muito úmida ou muito seca, isso pode ter uma diferença, porque com a pele mais úmida, os materiais são mais hidrofóbicos, têm uma tendência de volatilizar com mais rapidez. Então, sim, esse ambiente pode afetar mais ou menos as fragrâncias, que também vai depender muito da característica e da composição de cada uma das fragrâncias. Perfeito. Ô Maurício, a indústria de fragrância tem adotado cada vez mais o uso da nanotecnologia. Como isso tem contribuído para a fixação e liberação controlada dos perfumes? Nelson, acho que é importante a gente diferenciar nano de micro. Tá. Na indústria de fragrâncias, nós encapsulamos fragrâncias, mas a nível micro. Nano é um tamanho muito pequeno e que ocorre a penetração na pele. Nós não temos interesse na penetração da fragrância na pele, porque isso pode trazer uma série de questões regulatórias de segurança de produto. Portanto, nós trabalhamos com microcápsulas e não nanocápsulas. Essas microcápsulas, elas possuem uma série de químicas, né, que são utilizadas. Basicamente, imagine uma bolinha, uma laranja, uma bolinha de tênis. Então, você tem aí a fragrância dentro da laranja ou da bolinha de tênis, e a casquinha, né, da laranja, ou a casquinha, ou aquela a estrutura da bolinha de tênis externa, seriam a parede dessas cápsulas. Elas são muito utilizadas para aumentar lasting, e elas possuem normalmente dois mecanismos, que é por difusão e por rompimento dessa parede. Então, quando você tem um efeito mecânico, você rompe essa parede, você libera, você tem esse efeito boost, né? Você tem esse impacto da fragrância. Ela é muito utilizada em algumas categorias,
por exemplo, como amaciantes, detergentes em pó, líquido. Então, se você está usando aí, aqui eu uso, né, o amaciante, a maioria dos amaciantes hoje no Brasil e no mundo possuem essas microcápsulas de fragrância. Quando você faz esse movimento no seu tecido, você claramente percebe que tem aí esse efeito surpresa da liberação das cápsulas. E é uma estratégia utilizada para a categoria, por exemplo, que a gente chama de fabrics, tecidos de lavagem. Uhum. Na colônia fina, a gente não consegue, porque você tem uma quantidade de etanol muito grande, então é um meio muito extrativo, e você não consegue manter essas cápsulas estáveis. Mas, dependendo da categoria, o uso de microcápsulas de fragrância é muito importante e é algo esperado pelo consumidor e quase que um padrão hoje em dia para esse mercado. Então, E essa categoria. estamos falando de micro e não nano, que a nano Micro, penetra. microcápsula. Tá, aí você vai ter problemas regulatórios e tudo mais. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza e da tubulação dos evaporadores nas usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Os perfumes sintéticos e naturais, eles se comportam de forma diferente em termos de durabilidade? Não, de verdade não, porque depende da composição dos materiais, né? Como eu comentei com você, um óleo essencial, ele é quase que uma fragrância, um acorde, tem uma série de componentes individuais ali presentes que caracterizam. Então, não, basicamente são componentes orgânicos voláteis presentes que se comportam em função da sua característica intrínseca, ou seja, da própria composição do óleo ou do perfil da nota sintética olfativa. Então, a origem dos ingredientes, se é de uma fonte natural ou de uma fonte sintética, não diferencia em termos de durabilidade a fragrância. Tá. Maurício, você acredita que a busca por perfumes de longa duração está moldando o futuro da perfumaria? Ah, seguramente. Eu costumo fazer uma brincadeira, Nelson, de que 11 de cada 10 clientes nos pedem mais duração de fragrância, mas em inglês a gente chama de lasting. Então, assim, todas as categorias que você imaginar, um limpador de piso, né? Um limpador de piso, se busca mais intensidade, mais impacto, um shampoo, um condicionador, um amaciante, essa experiência, essa é uma característica muito importante, Nelson, porque eu não comentei, mas acho que é importante a gente falar isso, que dos nossos 5 sentidos, o único que tem um contato direto com o sistema límbico, onde nós temos as emoções guardadas, né, essas emoções mais intensas guardadas, é o olfato. Então, porque você está aqui, o olfato é basicamente aqui, você tem mais ou menos 1 centímetro quadrado, você tem as terminações nervosas envoltas em muco, com os receptores olfativos na superfície, chega o material volátil, tem uma proteína chamada Odor Binding Protein, que se liga, leva até o receptor olfativo, ocorre uma ligação, tipo chave e fechadura, nesse momento você abre os canais de cálcio, você tem uma diferença de potencial, você tem um sinal elétrico.
E esse sinal elétrico ele passa por algumas estruturas primárias do nosso cérebro, no sistema límbico, algumas estruturinhas onde as memórias emocionais ficam guardadas. Então, acho que não é incomum você perceber que pessoas muitas vezes, sei lá, sentem um cheiro de uma fragrância, de uma comida. Tem gente que fica até emocionada, chora, porque esse odor ele traz memórias afetivas muito importantes, né? Então as pessoas se lembram da mãe, de um avô, de uma situação, de um período de vida que alegres na maioria das vezes, mas pode ser também situações estressantes, né? Mas que tem essa capacidade de evocar esses sentimentos. Não sei se você já assistiu o Ratatouille, aquele filme, Sim. aquele momento, acho que crítico do filme, né, quando o Messier Ego, aquele senhor rigoroso que faz avaliação dos restaurantes, vai avaliar lá a comida do restaurante que o ratinho lá preparou, e é um ratatouille. A ratatouille é uma comida super comum, É. nada refinada na França, é resto de coisas que você pega lá da geladeira para fazer a comida, e que quando ele pega o ratatouille e fala ratatouille, ele pega aquilo e coloca na boca, o filme fica em câmera lenta É. e ele volta para a infância, cai assim, né? Então, e ele se recorda da mãe fazendo um carinho nele. Então, esse é um exemplo, claro que exagerado, mas muito real, dessa capacidade que a fragrância tem de evocar as emoções. Então, o Messier Ego fica embevecido, ele fica emocionado, porque ele relembra as experiências do afeto, do carinho da mãe, em função do ratatouille, porque a gente sabe que a comida, 70%, 80% da percepção do que a gente come é percepção olfativa e não gustativa, portanto, e a fragrância tem essa capacidade, né? Então, realmente é um privilégio trabalhar nesse setor que nós temos condições de, de evocar esses sentimentos, essas emoções dos nossos clientes. Legal, Maurício. Bom, agora eu quero fazer aquela perguntinha para você, que é tradicional do nosso programa, e também aproveitando toda essa sua demonstração aí da memória olfativa. Maurício, cá entre nós, qual a sua fragrância preferida e o que ela significa para você em termos de durabilidade e memórias pessoais? Nelson, assim, em função da minha atividade aqui na empresa, eu já há muitos anos, eu já estou há mais de 25 anos trabalhando nesse setor, e desde o início eu não aprendi a não fazer uso de fragrâncias durante o dia, Tá. porque como nós trabalhamos com avaliação de produto, então assim, durante o dia eu praticamente eu não utilizo, raramente utilizo uma fragrância pessoal, mais para outras situações, assim, eu tenho um privilégio aqui, né, Nelson, que eu estou ao lado dos nossos grandes perfumistas, então, É verdade. muitas vezes eu peço para que eles façam fragrâncias, assim, específicas, Muito privilégio. que é um privilégio. Mas, assim, eu tenho, acho que uma memória muito importante que eu posso citar aqui, que é o cheiro do sabonete Johnson's, aquele tradicional de bebê Hum, branquinho, que tem sei. aquela notinha floral powder, e pela minha experiência de vida, de usar isso, mas porque depois de muitos anos, Nelson, usando esse produto, eu tive o privilégio de ter trabalhado na Johnson Johnson, na área de pesquisa e desenvolvimento, e justamente com a linha de bebês, e eu tive o privilégio de trabalhar com, entre outras categorias, a de sabonetes. Então, isso para mim traz, enfim, uma emoção, uma conexão muito forte com Bacana. esse cheirinho do sabonete da Johnson Johnson Baby, aquele branquinho tradicional. Legal, Maurício. Bom, conversamos aqui com um bate-papo muito gostoso com meu amigo Maurício da Givaldan. Olha, eu gostaria muito de deixar aqui meu agradecimento para você, por você ter reservado esse tempo aí na sua agenda, como eu disse no começo, para nos dar essa entrevista fantástica e super esclarecedora sobre as fragrâncias aqui no Cá Entre Nós.
Então agora eu vou pedir para que eu vou colocar os seus contatos aqui, Maurício, Tá. e também vou pedir a gentileza que você deixe uma mensagem aí para os nossos seguidores, por favor. Bom, Nelson, eu gostaria de agradecê-lo aí pelo convite. É realmente um prazer poder falar com você, em especial, e com esse seu público. O tema de fragrâncias realmente é incrível, ele é realmente emocionante. Eu, particularmente, sou um apaixonado por esse setor. Já estou há tantos anos trabalhando com isso. Eu costumo brincar com os nossos clientes, dizendo que eles têm os produtos, mas nós temos a alma dos produtos deles, porque a fragrância tem essa capacidade de tocar as pessoas, né, e de diferentes maneiras. Então, assim, embora seja um produto químico, a gente vende emoções, Nelson. Então, trabalhar com esse tipo de produto é você estar conectado com essas emoções, com esses sentimentos que são evocados o tempo todo. Então, eu brinco sempre com o pessoal aqui que eu não trabalho, na realidade eu me divirto, porque é uma satisfação poder trabalhar com esse setor maravilhoso de fragrâncias e a oportunidade que nós temos de trabalhar. Você não imagina a quantidade de áreas, de categorias que nós trabalhamos. Só para complementar, a gente tem um estudo na Givaudan que diz que as pessoas entram, embora quase ninguém conheça a Givaudan, não sei as pessoas que sejam do próprio setor, né, de produtos de consumo, nós estamos na vida das pessoas pelo menos 10 vezes por dia. Porque do momento que você acorda, que você toma um banho, que você escova os dentes, que você come a comida, que você passa um desodorante, passa uma fragrância, você vai estar em contato com a Givaudan. Nós estimamos a nossa participação de mercado como 25%, mais ou menos, 30%, dependendo do setor. Então, seguramente você e os seus seguidores que estão nos seguidores aí seguramente estão em contato com a Givaudan todos os dias, por muitas vezes durante o dia. Então, eu agradeço essa oportunidade de conversarmos e eu estou aí à sua disposição sempre que for necessário, Nelson. Muito obrigado. Eu que agradeço, Maurício. É bacana mesmo ter você aqui. A gente estava tentando esse bate-papo já há algum tempo e, como eu sempre disse, por conta da sua agenda, que é bem apertada, nós prorrogamos um pouco mais. Mas, de qualquer maneira, foi muito bom tê-lo aqui e nos esclarecer aí a respeito das fragrâncias. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Nelson. Um abraço. Pessoal, nós conversamos aqui com meu querido amigo Maurício Cella. Semana que vem tem mais um entrevistado e, é claro, sempre escolhido por você que nos segue nas redes sociais e também constantemente está nos enviando seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa. E se você gostou da entrevista, divulgue aí nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá entre nós com Nelson Marques.